Olá! É com imensa alegria que estamos aqui para dar continuidade na nossa catequese online. Momento que separamos, no decorrer da nossa semana, para rezarmos, para refletirmos sobre um tema. Tema esse escolhido cuidadosamente para contribuir com a formação dos nossos queridos catequizandos. Vamos pedir a intercessão e a proteção de Nossa Senhora e a luz do Espírito Santo para bem vivermos este momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos lá. Nosso tema de hoje. Quem são nossos pastores? Os padres da nossa paróquia. Bom, então vamos começar pela definição do tema pastor. Pegando o dicionário, um dicionário da língua portuguesa, uma das definições que encontramos lá é que pastor é o indivíduo que leva os animais ao pasto e que vigia-os. Muito bem. Legal, ele leva, cuida da alimentação, água e está ali cuidando para que nenhum se perca, nenhum se afaste do seu rebanho. O termo pastor também é utilizado pela igreja, ele é associado a Deus. E nós encontramos isso de forma muito clara em diversas passagens na Bíblia e também nos documentos que orientam a nossa Igreja Católica. Deus é o nosso pastor em ação. Ok, pastor, a gente já viu ali o que traz o dicionário. Ação. O que é ação? É o agir, é o fazer. Então, Deus é aquele que faz por nós, é aquele que cuida de nós. Ele nos vigia, mas não vigiar no sentido de ficar olhando para detectar algum erro e depois uma punição, de forma nenhuma. O vigiar, quando estamos falando de Deus, enquanto pastor, ele está para zelar, para cuidar, para nos proteger e para providenciar tudo aquilo que precisamos. Vamos então para o Salmo 22. Ele é um salmo pequeno, porém muito rico. Ele tem apenas 6 versículos e eu vou ler aqui com vocês alguns deles ou partes. O próprio título dele já nos dá um grande esclarecimento. É assim: Deus, pastor dos homens. E ele começa o primeiro versículo assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Vejam que ele não diz assim, será que é meu pastor? Talvez seja em alguns momentos, outros não. Ele não deixa nenhuma dúvida, muito pelo contrário. Ele traz aqui uma afirmação. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ponto e pronto. Isso é fato. Deus está conosco e Ele está para nos cuidar. Como que eu sei disso? Dando sequência aqui na nossa leitura. Em verdes prados ele me faz repousar. Conduz-me junto às águas refrescantes. Olha lá, aqui está mostrando a providência divina. Ele vai providenciando tudo aquilo que eu preciso. Olha lá quando fala de água. O ser humano, ele precisa da água. A água é vital para a nossa existência. E o Salmo diz que ele nos leva para a água refrescante. Então, tanto aquela água que eu preciso para me manter vivo enquanto ser humano, quanto aquela água que é fonte de água viva, que é o Deus vivo. Porque ele restaura as forças de minha alma. Então, Deus está conosco, nos cuidando, nos vigiando a cada momento. Então, não vou ter dificuldade? Teremos sim as dificuldades, porque Deus nos dá a luta para sermos merecedores da sua graça. Nem tudo que eu quero, eu preciso. Nem tudo que eu preciso, eu mereço e Deus vai me dando assim. Eu preciso construir, eu preciso conquistar. Com certeza vocês já ouviram falar aquela frase, Se vem de mão beijada, não se dá valor. Aqui também está a graça divina. Eu preciso conquistá-la. Eu preciso fazer a minha parte para alcançar. Terei lutas, terei provações, mas hei de vencer. Porque o versículo 4 diz assim: ainda que eu atravesse o vale escuro,
nada temerei, pois estás comigo. Confie em Deus. Deus é Deus. Confie nele, entregue tudo a Deus e tudo se dará da melhor forma possível. Outro exemplo que nós temos de que Deus é o nosso pastor e cuida de nós incessantemente é a parábola da ovelha perdida, que está lá em Lucas, no capítulo 15. Lá, Jesus diz assim, que um bom pastor, ele tem 100 ovelhas, mas se uma delas fugiu, foi embora, se perdeu, se afastou do rebanho, o bom pastor deixa as 99 ali organizadas e vai atrás daquela perdida. Aqui ele nos mostra a grande importância que nós temos para ele. Ele nos deu a vida e ele nos cuida, ele nos protege a cada um. Ele nos cuida, ele nos protege a todo o momento. Então Jesus, ele foi e ele é o nosso grande pastor. E aí, ele passou essa missão. Passou não seria bem a palavra certa, porque quando eu falo passou, parece que deixou de ser. E eu acabei de dizer que Jesus foi e é, e sempre será o nosso pastor. Então, vamos dizer que Jesus atribuiu aos discípulos também a função de serem pastores. E isso está lá em Mateus, no capítulo 28, quando Jesus diz assim para eles, Ide, pois, e ensinai a todas as nações, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Aqui também temos grandes ensinamentos. Jesus não disse assim, vai e ensina um, ensina outro, ensina a parte, mas ele disse, ensinai a todas as nações, ensinai-as a observar, a viver aquilo que eu prescrevi, e batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E uma vez batizados, passamos a fazer parte dessa comunidade, e Deus estará sempre ali conosco, sempre nos resgatando. E ele continua dizendo, eis que estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. Muito bem, então ele atribuiu aos discípulos essa missão de serem pastores, de levar os ensinamentos a todas as nações, e lógico que depois dos discípulos vieram outras pessoas, né? Os sucessores, outras pessoas foram sendo tocadas, foram sendo escolhidas por Deus para continuar essa missão. Na nossa igreja, nós temos uma organização e uma hierarquia, que é constituída pelo Papa, pelo bispo, pelos bispos, né, cada um na sua diocese, e pelos padres, cada um na sua paróquia. Na nossa paróquia, nós temos o padre Sérgio, que é o nosso pároco, e o padre Bruno, que é o nosso vigário. Os dois juntos foram designados para exercerem o seu ministério paroquial aqui na nossa paróquia. Então, eles são responsáveis por organizar, por gerenciar, por construir todo o serviço que é feito aqui na nossa paróquia, e tem também a função de ensinar e santificar essa comunidade paroquial. Algo nada simples, mas que ali dentro dos ensinamentos e da força do Espírito Santo possível, né? E aí então, onde que entra as ovelhinhas? Nós, os leigos, nós entramos e nós temos a função de ajudá-los, de ajudar os nossos pastores a exercer com excelência a sua missão de pastorear, de serem pastores dessa nossa comunidade. Vamos ver então, vamos pensar neste momento que estamos vivendo, né? Que estamos passando aí por essa pandemia e não podemos nos encontrar lá nos nossos grupos de catequese. Muito bem, foi pensado então pelos nossos padres, à luz da diretriz da nossa diocese, nesse momento de catequese online. Os padres sozinhos conseguiriam dar conta disso? Não. Então aí eles vão para a pastoral, no caso a pastoral da catequese. Passam toda a orientação para a coordenação entra em contato com os catequistas e a gente vem aqui contribuir. Parou aqui? Não.
Se parou aqui, então a ação não foi completa. Precisamos da continuidade de cada catequizando, de cada família, que aí no aconchego do seu lar, separe um minuto, um momento de reflexão e de estar ouvindo sobre esse tema e indo além, porque aqui eu só tenho de 10 a 15 minutinhos para falar com vocês. E vocês podem depois buscar mais para se aperfeiçoar acerca desse tema. Então aí sim tem a continuidade e acaba lá na ação, quando estamos fazendo de fato a catequese. Nós, enquanto ovelhinhas, enquanto leigos, nós temos a missão de ser igreja e de contribuir, como eu já disse, com a função dos nossos pastores, dos nossos padres. Um outro exemplo, pensa lá num castelo de cartas. Todo mundo já deve ter brincado com um castelinho de cartas. As cartas que estão embaixo, elas são a base. Podemos dizer que elas são os nossos pastores. Uma vez retirado, o que acontece? Cai tudo, despenca tudo. E aí tem que começar sempre do zero. Então o trabalho dos nossos pastores, esse trabalho é a base da nossa comunidade paroquial, de extrema importância e necessidade. Depois, o castelo, ele vai aumentando, ele vai crescendo. E ele é constituído por quem? Então, aí ele é constituído por nós. Cada um na sua função, sendo igreja e fazendo igreja. Então, como eu disse lá, que nós temos a parábola da ovelha perdida e ela mostra a importância, a grande importância de cada um de nós. E aí também, continuando, porque ali nos disse, estarei contigo todos os dias. Então nós temos aqui os nossos pastores, os nossos representantes imediatos. E aí nós devemos contribuir com o trabalho dele. Com que forma? De que forma? Com respeito, com obediência, né? Fazendo essa construção acontecer dia a dia. Voltando ainda no Salmo 22, quero finalizar com o último versículo que tem aqui, com o 6º versículo. Né? Lembrando lá, o que está falando esse salmo? Deus, pastor dos homens. Está falando que o Senhor é o meu pastor. E ele finaliza dizendo assim, a vossa bondade e misericórdia hão de seguir-me por todos os dias da minha vida. A vossa bondade e misericórdia hão de seguir-me por todos os dias da minha vida. Aqui está a nossa grande tranquilidade. Quando eu falei que esse versículo ele nos traz isso, essa grande tranquilidade. É muito bom saber que não estamos sozinhos, que tem alguém que nos ampara constantemente, que pega a nossa mão, que nos busca, que nos resgata, não é? Quantas vezes eu quero largar, você quer largar, fala assim, não, vou deixar isso, vou parar com a catequese, vou isso, vou aquilo. E tem alguém que vai lá e nos resgata, às vezes por um versículo, às vezes por uma fala, às vezes por um olhar, e acaba nos resgatando e trazendo-nos de novo a essa importância que nós temos dentro dessa nossa comunidade paroquial. Agradeço a todos pela atenção, agradeço pela oportunidade, que nós possamos deixar, né, que a gente seja guiado, que a gente seja vigiado e cuidado pelo nosso pastor maior e assessorado pelos nossos pastores imediatos, pelos nossos padres. Permaneçam no amor de Deus e até a próxima, se Deus quiser.